Voltamos com o nosso debate sobre o papel da ciência e dos cientistas no Brasil e temos a presença do Marco Moricone, secretário regional da SBPC, do Gerson Lima, diretor científico da FAPERJ, temos ainda o Rogério Meneghini, que é coordenador científico do Cielo, que é aquele órgão que permite o acesso à produção brasileira via internet, e o Alexandre Kellner, membro titular e editor dos anais lá da ABC, Associação Brasileira de Ciência. Bem, nós terminamos aqui conversando sobre patentes, etc., e eu queria pegar um pouco um lado quase que filosófico, quer dizer, o pesquisador, o professor brasileiro, ele, em sua maioria, esses pesquisadores são de órgãos públicos, então é de se esperar que tenha uma preocupação com o público, né? Como é que fica isso, por exemplo, que é a pesquisa básica, a pesquisa original, com uma necessidade também do país evoluir, ter patentes novas ou ter um avanço para competir com as empresas estrangeiras? Bom, eu acho que aqui a gente toca numa questão que é importante, que é o papel da pesquisa básica, da ciência básica e da pesquisa chamada fundamental no desenvolvimento de um país. Você pode querer diferenciar pesquisa pura e pesquisa básica e pesquisa aplicada, mas talvez o mais correto seria dizer pesquisa, buscar algo novo. E o que em uma época se considerava uma pesquisa básica, depois, existem vários exemplos, depois acaba se revelando algo extremamente prático, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo que eu sempre gosto de usar nesses casos, você vê, na matemática existe uma área, que é a área de estudo das propriedades dos números, a teoria dos números, que pode ficar muito abstrata, estudar a propriedade de números primos e etc., que alguns matemáticos da época, um matemático inglês chamado Hardy, gostava de dizer que ele gostava de trabalhar nessa área porque ela não servia para nada. Ele falava assim, eu gosto dessa área porque ela é pensamento puro, ele achava. Passam-se 100 anos e hoje a teoria dos números primos é fundamental para a criptografia na internet. Quer dizer, toda hora que você vai comprar um CD, uma televisão, qualquer coisa, que conferir seu banco na internet, você está usando criptografia e indiretamente resultados dessa área de pesquisa. Então, o que o Hardy considerava algo completamente puro, hoje virou, assim, uma das coisas mais práticas que existem, né? Como é que você pode prever? Se a gente soubesse de 100 anos atrás, né, falaria, não, todo mundo pesquisa isso porque a gente vai precisar, mas a gente não sabe o que a gente vai precisar, a gente não sabe onde as coisas vão dar. Então, acho que a pesquisa básica tem esse papel de gerar... Tem algumas coisas que a gente não tem nem dúvida, né? Se alguém tiver como pesquisa básica estudando uma doença e conseguir a cura, independentemente do uso, obviamente ela tem um valor agregado, né? Kel, você queria manifestar sobre isso? E a gente pegando um pouco a carona do que foi levantado, justamente essa é uma preocupação que a gente tem na academia, de uma forma geral, dessa pressão toda que existe, não inibir a criatividade do pesquisador, ou seja, não inibir projetos que às vezes sejam projetos que envolvem inclusive um certo risco, que você não sabe exatamente se você vai conseguir realmente ter um resultado, vamos dizer assim, expressivo, sobretudo no parâmetro de tempo que nos é cobrado às vezes. Então, uma das grandes críticas que eu tenho a esse sistema que nós estamos vivendo, ele é real, nós sentimos isso, seja nas pós-graduações, seja pelas avaliações que existem, CNPq, CAPES, FAPERJ, por aí vai, é justamente de você... de uma certa forma, inibir aquela pesquisa que talvez não consiga um resultado imediato. Aquela pesquisa que você não sabe exatamente se você vai conseguir ter uma grande descoberta e favorecer linhas de pesquisa que você vai ter um resultado. Pode não ser um resultado excepcional, mas você vai ter resultado. Então, esse é um outro ponto que eu acho que é bem interessante ser debatido. E o Gerson, para continuar o assunto, não foi citado nominalmente, mas que... Não foi citado nominalmente. Não, só pontuar que acho que o exemplo Moricone é um exemplo bem apropriado, mas cada vez mais esse tempo entre a descoberta básica e a sua aplicação tem diminuído muito. Isso tem, eu acho que até o fato de vivermos numa grande rede, e acho que isso tem ajudado para diminuir esse tempo. Então, aí também aproveitando o que o Kellner falou, eu acho que baseado nisso a gente sabe que o
O que importa, eu acho também o Moricone tocou, o que importa é a pesquisa, ter qualidade, é ser algo que vai mudar o conhecimento. Embora nem sempre se saiba, Não, você é uma proposta, você né, se você for fazer uma pesquisa que você já vai saber o que vai dar, vai ser aquela pesquisa que repetir ou reproduzir o que já foi feito, então que algumas vezes tem um valor agregado, muitas vezes até numa interação, aí dependendo da área, interação com um determinado setor empresarial é importante. Mas a gente não pode ter um conjunto de regras muito rígidas para nortear todas as áreas. Então, desde a descoberta de um dinossauro, saber que eventualmente há um determinado problema que se encontra hoje em mamíferos e em humanos, uma doença, já existia há 100 milhões de anos atrás, estou entrando aqui na área do Kellner, né? Ou no meu caso, estudar termodinâmica de proteínas, que há 20, 30 anos, quando eu comecei a fazer isso, era algo extremamente básico, que meus colegas da Faculdade de Medicina, isso não serve para nada, hoje em dia está envolvida com entender doenças como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson e mesmo câncer. Então, eu acho que isso tem que se tomar muito cuidado. E muitas vezes o avanço se dá não no que está mais na moda, muitas vezes se dá naquilo que está indo na periferia. Então, temos que tomar muito cuidado para também não inibirmos, como o Kellner falou, a criatividade. Sim, já ia passar, você já estava... Olha, começando com aquilo que o Kellner trouxe à discussão, que é importante. Há uma diferença muito forte, na verdade. Às vezes a gente acha que existe um recobrimento, mas há uma diferença forte entre a inovação e a pesquisa básica. E a diferença maior que existe é que o grau de liberdade ao fazer ciência básica é amplo. Você pode ter um projeto que é um projeto de risco, que o avaliador vai chamar atenção para isso, etc. Mas sempre existe uma possibilidade de que, mesmo sem seguir aquele caminho previsto, pegue por um outro caminho e vá chegar a uma descoberta interessante. A inovação, simplesmente, o sistema de inovação, de produção de inovação, não permite isso. Se você vai numa empresa e se mete a fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo, não pode haver um desvio. Quer dizer, esse tipo de pesquisa, ela não cai muito bem na universidade. A universidade tem que ter essa liberdade, de repente, de descobrir um novo superar caminho o caminho que tinha sido proposto, seguir um outro caminho. É uma diferença grande. E essa é uma das razões, inclusive, porque as universidades americanas, mesmo as europeias, não insistem muito na inovação. E deixam isso para que seja feito por instituições que não têm essa liberdade, tem uma obrigação. Um interesse econômico de lucrar com aquela especificação. Isso, e não pode desviar daquele caminho. Moricone, você está querendo também opinar sobre isso? Na verdade, complementar um pouco o que a gente tem comentado aqui. Por exemplo, eu comentei um exemplo da criptografia e é um exemplo que acho que tem conexão com o que o Rogério estava comentando agora. O caso do GPS, não é? Que o GPS é um aparelhinho assim, maravilhoso que magicamente te diz onde você está. E as pessoas não sabem exatamente como funciona. Quem constrói sabe, mas quem usa fica uma caixa mágica. Agora, quando você vai ver na construção do GPS, a ciência que se usa no GPS, ela envolve desde da sua constituição, desde mecânica quântica, para você construir os componentes eletrônicos, até considerar efeitos de teoria da relatividade especial, de teoria da relatividade geral do Einstein, que são coisas que, por exemplo, um engenheiro nos anos 70 diria, eu não preciso saber disso é irrelevante para fazer engenharia, porque relatividade buraco negro, acelerador de partículas, eu estou falando aqui de circuitos eletrônicos. E hoje em dia a gente vê que é importante. Então, costurando um pouco com o que a gente também mencionou antes sobre a preparação, assim, o bom engenheiro que tem uma boa formação, de repente, eu não sei exatamente os detalhes da história, mas tenho certeza que em algum momento teve algum engenheiro, algum grupo de engenheiros que sabiam, pelo menos, tinham uma ideia do que poderia ser necessário e conseguiram usar ideias de ciência básica fundamentais, como as teorias da relatividade,
para esse aparelho que é tão prático e tão... Hoje em dia todo mundo usa. No cômputo geral, o satélite me vê e me alcança e me mede, mas é muito mais complexo do que isso. Você tem vários satélites conectados e eles têm... Você precisa ter precisão. Se você esquecer a relatividade, em poucos minutos você já está entre aqui e daqui a 5 quilômetros. Então, vire à direita, vira uma instrução irrelevante, né? Porque você já não tem essa resolução. Você tem que ter resolução boa de onde você está. Mas para entender, para poder construir esse aparelho, foi necessária a ciência básica e foi necessário o preparo das pessoas nesse sentido. Então, assim, é um grande fruto de inovação tecnológica. Nesse caso, até envolve aplicações militares, na verdade, surgiu entre os militares dos Estados Unidos, mas você precisa dessa interconexão entre a ciência básica, a tecnologia, a indústria, os interesses. O caso até da internet, né? Que era uma estratégia praticamente de exército e acabou virando um meio de comunicação. Não, na realidade, ele acho que pode até falar melhor do que eu, a internet ela foi criada porque os físicos lá que estavam no laboratório do CERN estavam querendo tocar as informações de maneira mais rápida e usaram lá criaram um protocolo que virou a internet, né? Enfim, quer dizer, eles não imaginavam que isso ia virar... Que a gente ia usar para ver vídeo de gatinho no YouTube, mas assim... Bem, eu queria fazer aqui uma provocação no bom sentido, que a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um plano brasileiro, né, que nessa início de segunda década do ano 2000 aponta para uma concentração nas áreas que permitam futuro, que permitam avanços tecnológicos que venham disputar mercado. Você acha que isso vai pegar ou vai haver resistência? Quer dizer, como é que é isso? É dar mais dinheiro para quem estuda determinados aspectos? Eu acho que, em linhas gerais, como política de Estado, todo Estado tem esse direito, até dever, de incentivar certas áreas que esse Estado considera prioritárias. Então, eu pessoalmente não vejo nada assim, não me oponho, e eu acho que a maioria dos pesquisadores, pelo menos com os quais eu converso, não se oporia a isso. A questão é só não ficar exclusivo para isso, né? Mas eu acho que está certo, sim. Eu acho que o Brasil tem que escolher certas áreas que acha que é onde você tem por questões históricas, ou por questões de geografia, ou por questões de riqueza natural, que você deve investir nessas áreas mais do que em outras. Eu não vejo de forma negativa. Está em nanotecnologia, está em biotecnologia, quer dizer, acaba havendo um volume maior de interesse, Gerson. Como é que é isso? Na verdade, eu vou trazer uma questão anterior, né? Eu já mencionei aqui, eu e Rogério, a gente reconhece que os nossos 1,3%, se é que chega a isso, do PIB, investimento em ciência e tecnologia, ainda são insuficientes. Mas também, por outro lado, sabemos que existem várias prioridades e estamos começando a sentir que o material humano, né, as pessoas, os alunos que chegam nas universidades, precisam chegar com uma formação, principalmente nessas áreas chamadas áreas mais pesadas de ciência e tecnologia. A gente ainda tem grandes universidades brasileiras com um desbalanço, por isso até que existem programas, né, como Política de Estado, como Ciência Sem Fronteira e outras ações no sentido de aumentar, ter mais formação de recursos humanos nessas áreas. Isso sem falar no fortalecimento do ensino básico. Mas certamente o que a gente sabe é que a gente tem as deficiências que já todos conhecem do nosso sistema a nível básico, né? Do ensino médio em especial, acaba aparecendo lá na universidade. Quando vamos ensinar para um aluno, começar a ensinar mecânica quântica ou a parte de biologia celular, mas faltam os fundamentos. Então, por isso que muitas das agências, não só as federais, mas estaduais, investem muito em querer aproximar, fazer com que os cientistas possam ir às escolas, que tenham programas de popularização da ciência, que tenha essas discussões, incentivar o jovem, para buscar
buscar esses talentos que estão se perdendo. O Kellner está querendo falar, mas eu vou ter que fazer um pequeno intervalo. Eu juro para você que volto com você assim que a gente voltar desse intervalo, que é rapidinho.